Olha só que vista, hein? Solzão, mar calmo, dia perfeito para passear de barco. Bom demais, mas olha uma coisa na água. Tem um montão de plástico boiando. É garrafa, copo, sacola, tá parecendo até uma lixeira. É verdade, tô começando a reparar isso também. Ih, olha ali na frente, o que é aquilo? Ah não é possível, o cara tá jogando um saco de plástico no mar. Fala, galera. Pô, esse barco tá muito sujo. Vou ajudar a dar uma limpeza, jogar esse monte de coisa fora. Jogando no mar não, né? Tá maluco? Vai sujar a água toda. E além do mais, isso aí que você jogou vai acabar virando microplástico. Microplástico? Que isso? Eu só joguei uma sacola. Então, mano, é que quando a gente joga um plástico no mar, ele não desaparece. Ele vai se quebrando aos poucos e vira pedacinhos minúsculos, que a galera que estuda chama de microplásticos. E esses pedacinhos ficam na água por muito tempo. Sério? Mas isso aí não afeta a gente não, né? É claro que afeta. Os microplásticos acabam indo para todo canto. Pro fundo do mar, para os peixes que a gente come e até para as aves marinhas. Não é só o mar que fica poluído. Exatamente, e sem contar que o plástico leva séculos para se decompor. A água vai ficando contaminada e os animais ficam doentes. Até os corais são afetados por eles. Caramba, gente, foi mal. Eu não sabia que era tão grave assim. Mas me conta aí, quais são os perigos dos microplásticos? Partículas menores que 5 milímetros, invisíveis a olho nu, leves, resistentes e facilmente transportadas pelas correntes marítimas. Esses são os microplásticos, poluentes microscópicos que ameaçam ecossistemas marinhos e a saúde humana. Presentes nos oceanos ao redor do mundo, os microplásticos são fruto da decomposição de pedaços maiores de plástico ou partículas fabricadas para uso industrial e cosmético, que são descartadas na natureza. Mesmo em tamanho reduzido, os minúsculos pedaços de plástico causam degradação do ambiente marinho, podendo ser ingeridos por peixes e aves marinhas e chegando até nós, humanos, que consumimos esses animais, já que somos o topo da cadeia alimentar. A preocupação com os microplásticos e sua ação poluente nos oceanos está possibilitando a realização de estudos em diversas partes do planeta, e a UERJ também está inserida nesse tema. Para entender o que são os microplásticos e qual seu impacto nos ecossistemas marinhos, eu, Catarina Ribeiro, estagiária da Rádio UERJ, e Charbeli Estrela, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, convidamos a professora Luana Queiroz Pinho e a mestranda Milena Pereira. É isso, Catarina. Luana é doutora em Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e professora associada da Faculdade de Oceanografia. Além disso, ela é vice-coordenadora do Laboratório de Oceanografia Química, o Laboqui. Luana também é coordenadora do projeto BICA, que realiza o biomonitoramento contínuo das águas da Baía da Guanabara, aqui no estado do Rio de Janeiro. E junto com ela está também Milena Pereira, aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Oceanografia da UERJ, que está desenvolvendo sua pesquisa de mestrado exatamente sobre o tema microplástico. Então, Luana, me conta aí, o que são esses microvilões do momento, os microplásticos? Então, Charbeli, hoje em dia, grande parte dos resíduos urbanos, o nosso lixo, eles são feitos de materiais plásticos. E apesar de todas as facilidades que o plástico pode nos oferecer, a gente não pode esquecer que ele demora muito tempo para se decompor. Por mais que ele vá se quebrando em pedacinhos cada vez menores, eles não vão sumir do planeta. A gente pode até não enxergar mais eles, mas eles vão estar em todos os lugares. E de onde vêm esses microplásticos que são encontrados na Baía de Guanabara? Como que esses plásticos chegam nas águas do nosso mar? Eles podem vir de resíduos industriais de diversos tipos, de utensílios de higiene pessoal como os cotonetes, absorventes íntimos, sacolas, copos, canudinhos, tudo que a gente joga pelas ruas mesmo sem querer. Um estudo científico de 2018 mostrou que a Baía de Guanabara é considerada um dos ecossistemas costeiros mais contaminados por microplástico no mundo. Luana, você acabou de alugar um triplex aqui na minha cabeça, porque eu fiquei passando aqui um filme de tudo que a gente faz em casa, que a gente usa no cotidiano, no trabalho, na rua, e tudo tem plástico. Então, qual o impacto disso para a biodiversidade da Baía de Guanabara? Como é que afetam o bioma? O que acontece? Então, considerando que o plástico já está no ambiente aquático, ele pode estar
ou na forma de microdetritos, esses pedaços bem pequenininhos, ou o que a gente chama de macroplástico, macrodetritos, que são os pedaços maiores. Os macroplásticos, eles podem impactar os animais marinhos de diferentes formas, então eles podem se emaranhar nos animais, os animais podem engolir uma sacola plástico, por exemplo, seja de forma acidental, mas tem alguns animais que propositalmente comem esse plástico. Por exemplo, uma sacola transparente dentro da água, ela pode parecer uma água viva. E as tartarugas comem água viva. Agora, quando a gente está falando dos microplásticos, dos bem pequenininhos, existem outros organismos, outros animaizinhos bem pequenininhos que a maioria das pessoas não conseguem olhar a olho nu, né, sem um microscópio. Só que esses organismos, esses animaizinhos, eles são comida para outros animais. Então, esse zooplâncton, que a gente chama, esses microanimaizinhos, eles servem de comida para peixe. E o peixe serve de comida para um outro peixe maior e um outro peixe maior, que é o que a gente chama de cadeia trófica, que é um animal pequenininho que é comido por um outro maior, maior, maior. E esse plástico que o zooplâncton comeu vai ficar dentro do zooplâncton. E assim esse plástico vai passando de animal para animal. Só que quando a gente está falando de uma teia trófica, a gente tem uma coisa que a gente fala que são os predadores de topo de cadeia. E você... Nós. Exatamente. Eu ia perguntar se Ou você se- conhecia algum... Ou seja, nós comeremos o plástico, o Exatamente. microplástico. Nós somos predadores de topo de cadeia. Então, nós nos alimentamos de peixe. Quando você come um peixe, ele já comeu um peixe menor, que comeu um peixe menor, que em algum momento comeu um zooplâncton. E esse plástico foi passando de estômago em estômago, em estômago, até chegar no nosso estômago. E aí tem alguns estudos que falam que, né, geralmente, um adulto come por ano o equivalente a um cartão de crédito. De plástico. De Meu plástico. Deus. O tamanho, né, a quantidade de plástico de um cartão de crédito. E isso não é uma metáfora. Isso não é uma metáfora. Então, o que acontece? Esse plástico é como se ele fosse uma fita durex em volta dele. E ele vai grudando outros compostos, outros contaminantes, que a gente chama de adsorção. Quando a gente come esse plástico com esse monte de porcaria grudada em volta, essas porcarias são poluentes. E esses poluentes também afetam a nossa saúde. Agora a gente queria saber um pouco mais da pesquisa de vocês. Como que funciona o Projeto Bica? É um projeto que visa monitoramento, coleta, análise das águas e qual que é a participação da UERJ nessa iniciativa? E de onde vem o fomento para que esses estudos sejam realizados? O Projeto Bica, ele faz parte de um programa ecológico de longa duração, que a gente chama isso de PELD, né? São vários projetos, vários programas que buscam estudar por muitos anos determinados ecossistemas. Então, tem um PELD Baía de Guanabara. E aí, a gente trabalhava no PELD Baía de Guanabara fazendo monitoramento da qualidade da água. Então, a gente faz análise de nutriente, pH, quantidade de carbono, análise de gases, várias coisas nesse monitoramento. Só que para fazer esse monitoramento, a gente estava todo dia na Baía de Guanabara e começou a ver a quantidade de plástico que tinha nesses ambientes. Então, a gente começou a dar mais importância para tentar entender um pouco essas relações ecológicas junto com esse plástico que está ali no meio. Essa ideia começou em cima desse projeto Bica, e aí a Milena se interessou mais por entender e saber um pouco mais desse microplástico, e a gente começou a desenvolver o projeto da Milena. Milena, agora com você aí que tem esse desafio, porque eu e Catarina estamos aqui no modo socorro assustadas, comendo plástico. Me conta um pouco como funciona o processo de identificar, categorizar os microplásticos nas águas da Bahia. Por que isso é importante? Então, a nossa linha de pesquisa, ela envolve a caracterização desses microplásticos. Então, a gente caracteriza ele de acordo com as suas cores, tamanhos e tipos. E essas características, elas são importantes em relação ao transporte e disposição na coluna d'água, então desde a superfície até o fundo, a relação deles com os animais e na exportação para o oceano aberto. Então, você, na verdade, faz um grande inventário disso tudo que vocês encontram, né? Microplásticos, não os macro, né? Isso. Segundo cor, como é que eles se posicionam na água, se eles estão no fundo, se eles estão boiando, se eles estão no meio do caminho. A cor do plástico influencia?
Sim, então a cor influencia bastante. A questão do tamanho vai influenciar principalmente na questão do peso do plástico. Então, os seus diferentes pesos vão influenciar na forma como que ele se distribui nessa coluna d'água. Os tipos, eles vão influenciar principalmente nessa distribuição, desde a superfície até o fundo. Na minha monografia, a gente percebeu que tinha menos colorações avermelhadas do que, por exemplo, quando a gente vê partículas azuis esverdeadas. A gente encontrava mais cores assim do que cores avermelhadas. Isso porque peixes, aves migratórias, eles tendem a ingerir esses plásticos vermelhos, né? Diversos estudos mostram que esses organismos eles podem ingerir essas partículas e acaba sobrando nos ecossistemas essas partículas mais azuis esverdeadas. Milena, a gente está falando aqui, né? Falamos bastante até agora como animais, né, do sistema marinho são impactados, aves, né, enfim, tartarugas, peixes. E a gente? E a saúde humana? Como é que fica com isso? Para você ter uma ideia, a contaminação por microplástico já foi detectada no sangue, nas fezes, no leite materno e, recentemente, até em órgãos internos, como no coração. E, recentemente, também foram publicadas notícias de microplásticos sendo encontrados no tecido do nariz, próximo do cérebro, nas artérias, associadas ao risco de AVC, e na placenta de mulheres grávidas. Isso sem falar que a superfície dessas partículas, como a Luana disse, pode aderir diversos tipos de poluentes orgânicos que estão dissolvidos na coluna d'água, né? Que estão dissolvidos em toda a água. E eles se aderem a essas partículas, sendo um vetor desses contaminantes para o ser humano. A gente já tem, por exemplo, doenças que estão sendo relacionadas a essa ingestão de microplástico? Já existe estudo explicando isso? Sim, já existem alguns estudos que mostram que essas partículas elas podem afetar indiretamente a fertilidade feminina e masculina através do transporte desses poluentes para o ser humano. E, professora, quais são os próximos passos, quais são os possíveis caminhos para o desenrolar da pesquisa? Essa pesquisa, no nosso grupo, ela começou, como eu falei, meio que acidental, mas não acidental. Foi em cima de coisas que a gente via no nosso cotidiano, né? E a gente contou, não posso deixar de citar aqui, que a gente contou inicialmente com o apoio do Corpo de Bombeiros, né? Então, o Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros, eles levam a Milena para o campo para poder fazer, a gente passa uma rede fazendo essa coleta, essa filtragem da água para poder coletar esse material. Então, a gente contou inicialmente com o apoio do Grupamento de Bombeiros para fazer essas saídas de campo. Só que agora, como a gente tem um navio próprio da UERJ, né, o navio Professor Luiz Carlos, a gente está querendo começar a usar esses recursos da faculdade para poder expandir mais a nossa pesquisa. Então, com o navio, a gente tem mais facilidade para explorar outras áreas da Baía de Guanabara, para fazer trabalhos mais aprofundados, por exemplo, uma estação física, avaliando a influência da maré, a influência das correntes que entram na Baía de Guanabara, entender melhor como esse ambiente ele está contribuindo para a distribuição do microplástico para a zona de oceano aberto. Então, o que a gente acredita que possa estar acontecendo, que esses rios trazem esse macroplástico, que a Baía funciona como uma área de processamento desse plástico. Então, esse macro vai ficando ali, vai ficando velho, vai se quebrando, vai virando microplástico, né? E, professora, para o cidadão comum, aquele que não está na universidade, que não conhece a fundo os estudos sobre microplásticos, mas quer ajudar de alguma forma, o que ele pode fazer no cotidiano para diminuir a quantidade de plástico e de microplástico encontrado nos oceanos? Catarina, a coisa mais importante que qualquer um pode fazer é começar a pensar na quantidade de plástico que nós produzimos. Eu não sei se já tentou fazer um teste na sua casa, se alguém aqui separa o plástico. Tenta fazer um dia, uma semana e separar. Vocês vão ficar horrorizados com a quantidade de plástico que a gente consome todo dia. Então, se alguém pode fazer alguma coisa, é pensar 2 vezes quando você for usar alguma coisa de plástico que faz serviço só para uma vez. Quero agradecer, estamos aqui impactadas, eu e Catarina, mas eu acho que é um impacto bom, um impacto não só da gente, mas em quem está ouvindo, né, que pode gerar consciência e mudança de comportamento. Mas eu quero agradecer muito a Luana e a Milena por trazerem essas informações de forma tão clara e já deixar na mesa o convite. Milena está aí começando o mestrado, muito mar pela frente, para quando andar na pesquisa, sobretudo com o uso do navio da UERJ, trazer atualização para a gente aqui e rolar um outro Me Conta Aí. Quando eu finalizar minha pesquisa, a gente volta aqui com os resultados para trazer para vocês.
Imaginei, a gente que agradece o convite de vocês e o convite da Rádio UERJ para poder estar falando um pouco dessa pesquisa que a gente faz aqui na Faculdade de Oceanografia, mas que com certeza não é só para a gente que é importante para todo mundo. Obrigada, professora Luana, obrigada, Milena. E Charbelli, a gente que é carioca tem tanto orgulho das nossas belezas naturais, das nossas praias. Seria legal também a gente criar um orgulho de cuidar, né, das nossas praias, dos nossos mares, evitando ao máximo jogar lixo neles. Pois é, Catarina, cuidar, evitar a poluição, evitar esse consumo desnecessário, né? Cuidar da cidade, cuidar das praias já é um ótimo início para a gente garantir um planeta para a gente e para quem vai chegar. O podcast Me Conta Aí é uma produção da Rádio UERJ com o apoio da CAPES e da divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.